e com um evento específico que é o famoso, depois a gente pode comentar muito mais sobre isso, mas é o famoso artigo que saiu na Lancet, tentando traçar uma ligação, né? entre vacinação e autismo, exatamente, de um médico britânico lá, o Andrew Wakefield. Esse cara, até hoje, ele perdeu o que seria o CFM dele, entre aspas, lá da Inglaterra, né? Não, vamos falar disso para depois a gente falar dos impactos, porque de fato a gente vai ver impactos. Tem o caso do sarampo no Brasil, por exemplo, que você citou muito bem lá no seu podcast. Mas me conta a história desse cara, desse médico aí, porque parece que ele também tinha umas intenções, umas segundas intenções quando ele disseminava informações falsas sobre vacina, né? Como é que foi isso? Eu diria até terceiras intenções, né, como diz o Cazuza, terceiras intenções. Então, só recapitulando, essa pesquisa saiu em 98, né, era esse cara, o Andrew Wakefield, mais uma série de autores que depois, quando tudo foi revelado, eles pediram para tirar o nome deles do artigo. O artigo foi retratado, né, ele não vale mais como pesquisa publicada, ele foi despublicado, o artigo. E era uma análise de cerca de 12 crianças autistas com sintomas diferentes, que combinavam, então, os sintomas do autismo com sintomas gastrointestinais e que, pela retrospectiva que o Wakefield fez, eles teriam tomado, os sintomas teriam começado, tanto autista quanto gastrointestinal, depois que elas tomaram a chamada vacina tríplice viral, que então é sarampo, rubéola e cachumba, tá? Então, seriam essas 3 vacinas juntas. Quais são os 1000 problemas disso aí? Depois passou algum tempo, isso virou uma tempestade de mídia, virou aparentemente um mega escândalo. Bom, número 1, 12 crianças é muito pouco para se tirar qualquer conclusão. É importante, o pessoal que assiste aqui o canal deve ter uma ideia disso, mas enfim, nunca é demais reforçar que a amostra é ridiculamente pequena. Número 2, passou-se um tempo e uma série de reportagens investigativas mostraram que antes da pesquisa, de fazer a pesquisa, de supostamente levantar os dados, o Wakefield tinha conversado com um advogado que estava já falando com famílias de crianças que achavam que tinham tido problema por causa das vacinas, para conseguir fazer uma ação conjunta contra o governo britânico por causa disso. E esse advogado financiou parte da pesquisa do Wakefield, e o Wakefield não declarou no artigo que ele tinha recebido essa grana. Então, número 1, primeiro conflito de interesse. O que é obrigatório, né? Tem que, sim, só para o tem que pessoal falar. entender aqui, quando você tem algum conflito de interesse, você tem que detalhar, porque isso se torna um viés. Quando a gente faz pesquisa, o fato de você já ter uma hipótese, de certa forma, ela sempre vai ter um viés, porque você está esperando um resultado. Isso em ciência é muito comum, mas é difícil das pessoas entenderem que isso faz realmente diferença. Então, o fato dele ter esse conflito de interesses, que na verdade não é nem um conflito de interesse ali de viés, de observação de científico, é um conflito de financeiro ali envolvido, é muito grave, tem que ser relatado, e normalmente, quando você recebe um apoio financeiro de uma agência de fomento, ou quando você recebe um apoio de uma empresa, por exemplo, é obrigatório que você coloque ali que você está recebendo isso. Todo artigo que vocês lerem, pega um finalzinho do artigo ali depois das referências, normalmente, ou antes, tem lá, esse artigo foi apoiado, tal, não há conflito de interesse entre os autores, vocês vão ver isso. Então o cara não fez isso, já começa por aí, né? Exato. Aí a segunda coisa, que também acabou sendo revelado depois, porque o que ele falou? Ele fez uma coletiva, fez um escarcel na imprensa quando saiu o artigo e tal. Ele falou, olha, não sou contra a vacinação em princípio, só que eu acho que a gente não deveria dar a vacina contra os 3 patógenos, 3 doenças juntas, era melhor dar separado, e talvez não usar essa vacina de sarampo que existe hoje, usar outra. Aí descobriram que, ele tinha uma patente de outra vacina para sarampo no nome dele já sendo avaliada para ser aprovada. Então, de novo, é outro conflito de interesse potencialmente bem sério. Tipo, essa vacina é horrível, peguem a minha, que é muito melhor, né? Esse o negócio. modus operandi não muda. Eu conheço alguns aí, viu, Reinaldo? Cara, tô ligado. Para o pessoal entender, né, um pouco, porque muito do que a gente vê como justificativa hoje das pessoas, inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco, né, mas tudo quanto é teoria de conspiração, muitas vezes usa esse argumento, né, de que fulano de tal tem segundas intenções,
E acabou que nesse caso específico foi provado, através de uma investigação, que quem tinha segundas intenções era justamente aquele que acusava os outros de ter segundas intenções. Então é um caso muito emblemático para entender, né? Porque realmente teve a investigação, foi comprovado, o artigo foi inclusive despublicado. Né? Olha, eu não posso teve o citar prego no nomes. Não, diga lá. Desculpa. Foi mal. Eu não posso citar nomes, até por uma questão de proteção pessoal aqui, mas eu conheço um caso exatamente igual ao do... Esqueci o nome do rapaz lá da Inglaterra, o médico. Wakefield. Enfim, nós tivemos essa polêmica toda, desse ano todo, essa questão do tratamento precoce, blá, blá, blá e tal. E aí, o que vai contra, o que combate o tratamento precoce do ponto de vista biológico? Vacinas. Porque se você está usando alguma técnica para poder prevenir a doença, a melhor forma de prevenção que a gente conhece hoje são vacinas, certo? Então, uma pessoa que defende um tratamento antes da doença, ela automaticamente ela se torna, de certa forma, influenciada a falar mal de vacinas, porque aquilo vai contra o que ela está querendo vender, né? Tivemos aí a participação especial. Minha filha veio perguntar onde estava o tablet para ela jogar o joguinho dela. Desculpa, gente. Top. O jogo é mais interessante que isso aqui, com certeza, do que meu pai falando sobre antivacinas, mas beleza. Mas então uma pessoa que está a favor do tratamento, ela quase que ela é influenciada para falar mal de vacinas. E eu conheço algumas pessoas que fazem pesquisa com drogas que estão sendo testadas para tratamento precoce de Covid, porque fazer os testes não tem problema, isso é claro, e que falam exatamente isso que você falou, Reinaldo, que eu não sou anti-vacinas, eu tomo as vacinas, mas essas vacinas que estão aí não são boas, blá, 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 e é aquele papo de sempre. Então eu vi isso acontecer, e a gente estava conversando aqui antes da live, o pessoal que me acompanha aqui, que é membro e tudo, a gente conversa. A gente vai fundo para entender onde que esses movimentos começam, e a gente teve recentemente aqui uma galera mandando o link para o povo entrar em grupo de WhatsApp e tal. A gente foi nos grupos para entender qual que era o papo que estava rolando ali, qual que era o argumento que esse pessoal estava usando para convencer as pessoas. Muitas vezes é o medo, é a incerteza que você falou no início. E quando você vai adentrando, existe todo um modus operandi que vai desde um apoio de uma empresa até segundas e terceiras intenções para essa pessoa faturar em cima da incerteza das outras pessoas. Então essa história não é nova para mim, para a gente aqui, e parece que se repete, né? Parece que eles aprenderam como fazer, mas você ia continuar aí, desculpa te interromper. Imagina, não tem problema nenhum. Não, só tem o prego no caixão, então, que aí descobriram também que ele fraudou dados. Então, alguns dos dados que ele apresentou no artigo não eram verdadeiros, ele simplesmente inventou, maquiou e tal. Que aí acabou, coincidência, né? Aí entrega pra Deus. Aí acabou.